Enfermagem está de volta, seguindo aqui a nossa conversa com o professor e psicólogo Erasmo Ruiz. E nós estamos falando sobre tanatologia. Essa ciência é uma ciência, né, ciência. professor Erasmo? Que nos propõe a entender e encarar a morte sem muito sofrimento. Sim. Quando a gente vai envelhecendo, parece que o negócio está chegando mais perto. É. Aí tem muita gente que diz, não, estou esperando a morte chegar. Bom, professor, por que com a passagem do tempo a gente fica com mais medo da morte? O jovem acha que não vai morrer, corre risco, faz tudo. Quando a gente vai envelhecendo, fica mais restrito, assim. Os jovens padecem como se tivesse uma síndrome de imortalidade, o que enlouquece os pais, né? Porque muitas vezes eles acabam se expondo a riscos que são desnecessários, né? Mas a vida, na verdade, é um grande filme de suspense. É como se nós tivéssemos uma data de validade, só que a gente não sabe qual é. Para quem tem fé, só Deus saberia, ok? Mas ainda assim a gente vai se cuidando para tentar prolongar ao máximo a vida. Médias de vida tão elevadas é um fenômeno recente na história do homem. Até 1 ou 2 séculos atrás se vivia em média metade do tempo que nós vivemos. 42 anos, no máximo. Né? Viver 42 anos era ter uma existência exitosa, né? Porque a maioria das pessoas morria muito jovem. Então hoje nós nos acostumamos com a ideia de que a morte só acontece na velhice. Mas isso não é verdade, estrito senso, né? Infelizmente, ela pode acontecer antes. Mas a diferença da gente para os velhos, ou para os idosos, perdão, é que o tempo fica tanático. O que significa isso, né? É que, por mais que a pessoa não queira, ela vai ser forçada dia a dia a pensar na perspectiva da morte por conta do limite natural que a vida tem. Quanto mais velho, mais se pensará nela. E, portanto, o grande ganho que eu vejo nisso é que a vida tende a começar a ser vivida dia a dia. Diferente de nós, que estamos sempre planejando. Daqui uma semana eu vou fazer isso, daqui um ano, daqui a 10 anos. O idoso planeja a vida mais focada no dia a dia. O que, de uma certa forma, é uma coisa que, em tese, nós deveríamos fazer também. Porque a gente não sabe se amanhã a gente vai estar vivo. Nada de perder tempo. Eu não sei se amanhã eu estou vivo, mesmo que eu tenha 40, 45, 20 anos... Mas nada de adiar, né? Aí me vem, é um pouco isso, mas óbvio que tem coisas que você não vai poder fazer em um único dia, que você evidentemente tem que planejar. Mas é verdade aquela máxima que a gente precisa amar as pessoas como se não existisse o amanhã. A música do Renato Russo. Não é? Pais e Filhos. Pais e Filhos. Até porque um dia esse amanhã não existirá mesmo. Então, eu sempre digo assim para as pessoas, pensar na morte é importante porque ela nos faz viver mais. Pegando o gancho com o nome do programa, né? Viver mais em que sentido? Não necessariamente na quantidade de tempo que a vida deve ter, mas na intensidade que a vida de todos nós deveria ter. Então, a morte, ela nos lembra que a gente tem livros entreabertos para terminar, que a gente tem projetos para realizar. Café com aquele amigo, que a gente vive adiando. Não é? Ou então coisas tão singelas quanto o café com alguém que a gente gosta, né? Muita gente que está nos assistindo agora tem projetos que são fáceis de serem realizados. Por exemplo, aprender a tocar violão, aprender uma nova língua. E vão adiando indefinidamente esses projetos. A minha questão para vocês que estão nos vendo agora é o seguinte: será que a gente tem que esperar a notícia de um médico, de uma doença que vai nos limitar a vida em 6 meses ou 1 ano para começar a fazer tudo de uma só vez? A resposta racional é não. Não. Até porque tem pessoas com 70, eu não fiz isso quando era jovem, aí tem a pressa, quer fazer tudo porque diz assim, meu tempo está acabando. Não pode ser assim, Dizem né? que uma das receitas da vida é exatamente essa, é você poder falar da sua existência e fazer essa narrativa em função de tudo aquilo que você quis fazer e realizou. E mesmo aquilo que você não conseguiu realizar, você pode se olhar no espelho e dizer, eu tentei. Eu tentei. Já é algo, né? Se você chegar lá, você pode viver 90 anos. Se você olhar para trás e a sua vida for uma soma de coisas que você não conseguiu fazer e nem tentou, vai dar uma ansiedade danada em relação à morte. Aí a velhice fica mais triste, né? Torturante, às vezes. Torturante, quando você não consegue realizar. Mas a questão da velhice, nós estamos falando de morte, né? Não vamos associar, porque jovem também morre. Mas algumas culturas
Vem totalmente diferente esse contexto, né? Os rituais, mesmo que eles sejam assim meio tristes, meio para baixo e tal, eles são necessários como demarcação, né? A função do ritual é dizer, olha, a pessoa se foi, mas ela permanece viva, seja num outro plano ou seja nos nossos corações. E na maioria das vezes dos dois sentidos. Agora, existem culturas que... No México. Faz né? festa quando alguém morre. El Dia de los Muertos. Né? É uma tradição antiquíssima que os mexicanos herdaram da cultura ancestral deles, que eram os astecas, e que se manteve em parte depois da conquista da Espanha. Né? Então, o El Dia de los Muertos é uma síntese entre a visão asteca da morte com a visão do catolicismo, que se torna uma prática popular. Então, alguns dias antes, os mortos visitam as nossas casas, as pessoas preparam altares, rituais para recebê-los, com pãezinhos, com comidas, não é? Aí é bom, né? Agora, quando alguém que a gente ama muito nos visita, o que a gente deve fazer por hospitalidade? Retribuir a visita. Retribuir. E aí, no Dia dos Mortos, os mexicanos vão em massa aos cemitérios, fazem procissões, festejos alegres e tal, e vão em massa aos cemitérios levando comida, levando tequila, levando violão e celebram a memória dos seus entes queridos. Com muita música, alguma bebedeira e muito festejo. É festa mesmo. É festa. É festa mesmo. É festa Olha, mesmo. a gente ia chegar a esse nível, vão dizer que a gente está louco, viu? A questão de cultura, E é né, interessante, professor? não é que os mexicanos sejam insensíveis ou banalizem a morte. Pelo contrário, em qualquer lugar do mundo, quando a gente perde alguém que a gente ama, ficaremos tristes. É evidente. Né? Mas ali existe uma maneira de lidar com essa tristeza que faz com que as pessoas voltem muito mais rápido à intensidade da vida. Eu acho que a grande lição, o programa já está terminando, que eu consegui captar aqui, é que se você perde alguém querido, não vá junto, sinta a sua dor, porque a vida continua para quem está aqui, né? Ficar triste é normal. Claro, né? claro. Sentir que a vida, em algum momento, pode até aparecer sem muito alternativa também. A perda da morte nessas circunstâncias é o que a gente chama de puxada de tapete. Mas devagar as pessoas vão se adaptando e vão retomando. Aí o que sobra dessa dor? Um sentimento muito gostoso chamado saudade, que nos traz as boas lembranças, os bons momentos vividos. O senhor tem medo de morrer? Tenho. Tenho medo de morrer, mas olha só que interessante. Eu acho que por que é o medo? Não é um medo que é fobia. Que a fobia é um medo intenso, imobilizador. É o medo natural que todos nós temos daquilo que a gente antevê como desconhecido. Mas se é verdade que o homem lá em cima gosta muito da gente, eu acho que quando a gente dobrar a passagem dessa vida, tem coisa boa nos esperando. Então... Tem coisa boa nos esperando. Mas enquanto esse dia não vem, pensa junto comigo. Coloca a morte nos seus planos de existência, você não vai ficar triste, não. Você vai perceber que a morte olha para você e ensina na vida da gente que tudo é passageiro e que você ainda tem muita coisa para fazer na tua vida. Viver mais agora. Agora, independente de quantos anos tenha. De quantos anos tenha, exatamente. Professor, que boa essa conversa, tá vendo? Como não precisa ter medo, assim, aquele medo de falar da morte, né? Depois desses esclarecimentos, desse bate-papo aqui com o professor Erasmo Ruiz. O senhor está nas redes sociais, professor? Estou nas redes sociais. Como é que ele acha lá? Olha, você vai me encontrar numa fanpage chamada Carpe Diem, sobre a morte ou morrer. Muitas pessoas não sabem o significado de Carpe Diem, é uma expressão latina, que a tradução literal seria colher o dia. Tradução literária, aproveite a vida. Né? Carpe Diem, sobre a morte e o morrer, é uma fanpage no Facebook que hoje tem 152 mil seguidores. Olha que interessante, 153, eu vou ver agora. Que legal. E aí, a ideia dessa página é que ela funcione como uma espécie assim de um grande depositário de textos e artigos jornalísticos, acadêmicos, discussões, textos que eu mesmo escrevo, para que as pessoas possam refletir sobre a problemática da morte nos seus mais variados ângulos. Inclusive, você visitando a página vai descobrir uma coisa bem interessante, que a morte pode ser engraçada.
Também, tem né? muitas piadas sobre a morte. Ah, lá. interessante. Então vamos todos seguir aqui a fanpage do professor Erasmo Ruiz e também seguir, claro, Ian Gomes, jornalista, no Instagram, no Facebook e se inscrever no nosso canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Professor, o senhor fez aniversário quando? Vou fazer dia 28 de setembro. Ah, então tá perto. Eu vou antecipar um presente antes que o senhor morra. Ah, que bom! A gente tem que aproveitar os presentes enquanto estamos vivos. E um conselho, mande flores para as pessoas agora, não no dia que elas morrerem. Olha isso aí, mais uma lição. Daqui, Opa! uma máquina de Gente, café, que coisa presidente maravilhosa! do Grupo Três Corações, Pedro Lima mandando aqui para o senhor. E eu confesso, eu não vivo sem café. Aliás, eu só estou oficialmente vivo depois que eu tomo café de manhã. Olha isso. É nesse Muito clima bom de presente. muita vida que a gente termina o programa de hoje. Foi uma alegria, professor. A alegria é toda minha. Prazer estar aqui com você e com tanta gente legal nos ouvindo. Obrigada. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento.